Recording progress. Quel accent! Ouais. Bonsoir à toutes, à tous. Boa noite a todos, C'est une todas. grande joie d'être là parmi vous dans ce solstice d'hiver qui doit être un solstice d'été pour vous, pour certains. Estou muito feliz de estar entre vocês nesse solstício de inverno, que para vocês deve ser um solstício de verão, né? Donc nous sommes dans un passage, soit vers une énergie montante ou une énergie descendante. Estamos numa passagem que pode ser para uma energia ascendente ou descendente. Donc je vais vous expliquer un peu comment je suis venu à la lecture biologique, et comment j'ai pu appeler ça lecture biologique. Eu vou explicar um pouco para vocês como que eu cheguei na leitura biológica e por que eu chamei com esse nome. Au départ, j'ai fait prof de sport, j'étais prof de sport. Eu comecei como professor de esporte. Évidemment, quand vous êtes professeur de sport, vous vous blessez une fois ou l'autre. E às vezes você acaba se machucando, né? Sendo Alors, professor. j'ai commencé à vouloir faire kiné. Aí eu comecei a querer ser fisioterapeuta também. Et après une année de physiothérapie, j'avais envie d'aller plus loin, de tout de suite faire de l'ostéopathie. E depois de um ano de físio, já tive vontade de me aprofundar e já fui para a osteopatia. Vocês estão vendo o Manu? Não estou vendo ele. Donc, j'ai fait Então, des né? cours d'ostéopathie. Aí eu comecei, agora sim, já comecei a fazer as aulas de osteopatia. Dans mon dernière année d'ostéopathie, je suis devenu papa. E no último ano de osteopatia, eu me tornei pai. Et là, j'ai eu mon enfant qui a eu de l'eczéma. E aí a minha filha, foi a terceira, teve, Non, não, mon enfant, mon o premier. primeiro teve eczema. Et alors là, j'ai découvert Patrice Benigni. E foi na mesma época que eu conheci o Benini, o Patrice Benini, Et qui a dégagé l'eczéma de mon premier enfant en 2 séances de microkinésithérapie. em 2 sessões de microfisioterapia, ele acabou com o eczema, né, do meu filho. J'ai trouvé ça sensationnel. Eu achei isso sensacional. Et je me suis un peu focalisé un peu là-dessus. Je me suis spécialisé dans la microkiné jusqu'à devenir professeur de microkiné. Aí eu me dediquei a isso, me especializei, até me tornar professor de micro. Et puis après, j'ai eu mon troisième enfant. Depois eu tive mais um filho e depois uma menina, que é a terceira. Et la troisième enfant a eu aussi de l'eczéma. A terceira também teve eczema. Et là, en microkinésithérapie, on n'avait aucun résultat. E aí eu não conseguia obter nenhum resultado com a micro. On n'avait aucun résultat non plus en ostéopathie. E também não tinha com a osteopatia. On n'avait non plus aucun résultat en homéopathie parce que mon grand-père était médecin homéopathe. A gente tentou homeopatia também, porque meu avô era um médico homeopata. Alors, j'étais en train de commencer à découvrir les travaux du docteur Hammer. E aí eu estava começando a descobrir os estudos do Dr. Hammer naquela época. Et je demandais à Josie Cromer, qui était ma professeure à l'époque. Na época eu tinha aula com a Josie Cromer e eu pedi a ela. J'ai ma fille qui a de l'eczéma. Eu falei, Qu'est-ce que minha tu filha crois que ça peut être? está com eczema. O que você acha que pode ser? Ah ben, eczéma, séparation. Ela falou, eczema só pode ser separação. Débrouille-toi, Se vira. c'est tout. Alors, la première chose que vous allez faire, comme moi j'ai fait, je dis, bah non, j'ai pas de problème de séparation. Aí a primeira coisa que muita gente vai fazer, e que eu fiz também, mas não tem um problema de separação atualmente. Tout va bien. Tá tudo bem. Pourtant, c'est là que tu découvres vraiment la triangulation qui est la base de tout. C'est le psychisme, le cerveau et l'organe. Aí, ao mesmo tempo, eu estava estudando a triangulação que existe entre o psiquismo, o cérebro e o órgão. É um triângulo. Le psychisme, c'est la perception de l'événement. O psiquismo a gente também costuma chamar de percepção do acontecimento, né?
Et l'épiderme, c'est ce qui vous permet d'être en contact avec le monde extérieur. E se tratava de um problema na epiderme, e a epiderme te permite se relacionar, ter contato com o mundo exterior. Alors, j'ai réfléchi. Aí eu pensei, Je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais avoir un petit souci de séparation. aí eu C'est que pensei, j'ai un voisin qui m'embête toujours parce que j'ai un chien qui aboie. ele já tinha excluído a mulher, que estava tudo bem, as crianças, tal, mas teve um problema que ele pensou que podia até haver, que era um vizinho que sempre brigava com ele por causa do cachorro dele que costumava latir, o cachorro do Manu. Alors, il lançait des cailloux sur mon chien. Às vezes ele jogava pedra no meu cachorro, Il m'a convoqué chez les gendarmes. ele Il m'a chamou envoyé des courriers, polícia, il m'a envoyé des courriers de menaces. enviou cartas de ameaças. Tout ça, on vivait ça quand ma femme était enceinte de mon premier enfant, de E Lali. todos esses conflitos a gente vivenciava bem quando a Estela, a mulher do Manu, estava grávida da Lali, que é essa menina, a terceira. Et alors, évidemment, euh, pour moi, chaque fois que le chien aboyait, ben, j'aurais voulu soit me débarrasser du chien, soit me déménager, soit tuer mon voisin. E para mim, toda vez que o cachorro começava a latir, três opções. Ou eu me livrava do cachorro, ou eu me mudava de casa, ou eu matava o vizinho. C'est une solution aussi, Também é uma solução, né? évidemment, qui n'est pas Não, acceptable dans notre société. talvez não tão aceitável na nossa sociedade atual. Et donc, quand ma petite fille est née, elle avait toujours cette peur-là qu'elle a vécue à travers sa mère. Então, quando minha filha nasceu, ela tinha esse medo, ela tinha, vamos dizer, que captado esse medo na barriga, que ela viveu na barriga da mãe. Ela Puisque vivenciava esse sa clima. maman vivait ça de la même façon. Claro, a minha mulher também vivia isso dessa maneira conflitual. Et donc, chaque fois que le chien aboyait, elle rentrait dans une peur de ce qui se passait avec le chien et le voisin. E toda vez, então, que o cachorro começava a latir, ela também entrava no medo do que podia acontecer, de separações. Donc, on était dans une phase, comme on dit dans notre jargon, en balance. Então, isso é o que a gente chama no nosso jargão, é uma fase em balanço, vai e vem. Et je ne savais pas pourquoi elle avait son eczéma. Eu não sabia por quê, qual era a razão desse eczema. Et alors, j'ai réfléchi, je dis, ben, ça pourrait peut-être être ça. Aí eu pensei, talvez seja por causa dessa história do cachorro, esse problema com o vizinho e tal. Alors maintenant, je vais me positionner par rapport à cette situation. Então, para remediar a causa, então, desse mal, eu vou me reposicionar em relação a essa situação. Et ça faisait 8 mois qu'elle avait de l'eczéma. Ela estava 8 meses com essa eczema feia no corpo, Un eczéma assez sévère. bem severa. Alors, on avait pensé que c'était allergique, donc on avait enlevé tout ce qui était allergène, on avait enlevé le lait, on avait enlevé le gluten, on avait tout enlevé. De la Primeiro laiterie a bio, gente du coton bio, tout. pensou que era alérgico, então a gente começou a usar só roupas orgânicas, assim, sem nada que pudesse ser alérgico. O leite, a gente trocou leite, a gente trocou o sabão em pó também, né, que era orgânico. E onde era, Manu, no corpo todo, não? Et ça ne marchait pas. C'était dans tout son corps? Ouais, elle avait sur tout le visage, le cou, l'intérieur des bras, en dessous des Rosto, genoux. pescoço, interior dos braços e debaixo dos joelhos. Et donc, alors, je me souviens très bien, elle avait 9 mois, elle était sur la table allongée. Eu me lembro, ela tinha 9 meses, ela estava naquela mesinha para trocar a fralda, Et j'ai dit à ma petite, e eu falei para ela: t'inquiète plus, Lali.
Não se preocupe mais, Lali. Le chien, maintenant, c'est sûr, on va le garder. Agora eu estou certo que vou ficar com o cachorro. Não vou me Même s'il separar aboie. dele. Même s'il aboie. Mesmo que ele lata, Et le voisin, maintenant, j'en ai plus rien à faire. e eu não estou mais nem aí para o vizinho. Il se débrouillera avec ce chien qui aboie. Ele vai se virar com esse problema que não me pertence. O problema é dele, não meu. J'ai juste fait ça. Eu só falei isso para ela. Et 2 jours après, 2 dias depois, plus d'eczéma. acabou a eczema. Ça, c'était surprenant. Là, Foi vous vivez muito dans votre cellule. surpreendente. Quando você Vous, vive isso tão intensamente, vous vivez dans vos cellules. nas suas células, Alors, du coup, je me suis passionné pour ça, bien sûr. e foi aí que eu me apaixonei pelo método. Et alors, j'ai étudié pas Eu mal. estudei bastante, Et j'ai commencé à mettre en application chez mes patients avec des résultats surprenants. eu comecei a colocar em aplicação com resultados surpreendentes. Um segundo, não sei porque está tocando a campainha sem parar, deve ser bombeiro de Natal. Só um minuto. Ninguém, desculpa. Não era ninguém, fantasma, um fantôma. Alors, j'ai étudié beaucoup. Eu estudei Et, muito et un jour, il y a Afonso Salgado qui m'a demandé de venir donner des informations sur ces travaux de Hammer. e um dia eu recebi um convite do Afonso Salgado para começar a compartilhar as informações aqui no Brasil. Et c'est comme ça que l'aventure de la lecture biologique a commencé. E foi assim que a aventura da leitura biológica no Brasil começou. J'ai appelé lecture biologique, pourquoi? Parce que mes patients me disaient toujours, vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. E eu escolhi esse nome de leitura biológica porque os pacientes sempre me diziam: parece que o senhor está lendo em mim como num livro aberto. Parce qu'il suffisait de connaître les symptômes des patients pour savoir ce que les personnes avaient perçu dans leur vie. Porque quando você conhece o método, basta saber quais os sintomas do paciente para deduzir o que eles vivenciaram e como eles vivenciaram na vida deles. Et donc, la lecture biologique a commencé en 2007 au Brésil. E aí nós começamos em 2007 no Brasil. Et ça s'est développé beaucoup. Teve um grande desenvolvimento. Et moi, j'avais amené quelque chose dans les travaux de Hammer que personne n'avait amené. E eu tinha um diferencial em relação ao que o Hammer descobriu, escreveu. C'est que j'ai commencé à travailler de manière subtile sur les cartes du cerveau. Eu comecei a trabalhar de maneira sutil, diretamente nos mapas cerebrais, Puisque tous les organes sont connectés à votre cerveau. porque todos os órgãos estão conectados ao cérebro, né? Todos têm um relé. Chaque organe a une zone bien particulière au niveau du cerveau. Cada órgão tem um relé, uma área bem específica dentro do cérebro que corresponde a esse órgão. Et qui correspond aussi à un ressenti bien particulier. E também corresponde a uma percepção, né, a uma vivência bem específica emocional ali. Et alors, on peut, de manière très subtile, aller trouver tout de suite ce que la personne a pu ressentir. E quando você tem prática, você, com sutileza, pode, de cara, saber o que a pessoa vivenciou, qual é o conflito mais importante que mais está ali perturbando ela. Et en sachant que finalement, en faisant ça, vous lisez tout de suite l'inconscient du patient. Sans Sabendo que, filtre. ao fazer isso, você se conecta imediatamente com o inconsciente do paciente, sem que haja nenhum tipo de filtro.